Olá, graça e paz, bom dia, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que esteja tudo bem. Se não estiver, faça por onde está, busque a Deus, ande no Espírito, medite na palavra, creia que a palavra de Deus é a verdade e siga em frente. Êxodo capítulo 16, versículo 11, Deus manda cordonizes. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 13. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: Colhei disto cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois pela manhã, após a manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes eles: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns dos povos para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar-se nas vossas gerações, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão o colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte de um efa. Que coisa interessante. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Olha que leitura tremenda, uma leitura um pouco longa, mas que vem trazer a realidade do suprimento de Deus. Amém? A realidade de que Deus verdadeiramente, Ele cuida de nós. Porque
Moisés relatando isso aqui e escrevendo, ele vai dizer 40 anos. Deus sustentou o povo no deserto com o maná. 40 anos, o orvalho, né, ele se transformava nessa fina camada, como uma escama, mas também como coentro branco, e eles coziam e faziam pão. E é interessante, Deus mostra, né, a importância de nós confiarmos nele. Ele prometeu cuidar de nós, ele prometeu suprir as nossas necessidades no nosso dia a dia, mas é interessante, os filhos de Israel aqui, irmãos, eles desobedeciam. Olha o versículo 20, diz: eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. Então, a ordem era pegar por cada pessoa da família um gomer, né, uma medida. Esse um gomer, diz aqui, que era a 10ª parte de um efa. Ou seja, era uma porção que iria alimentar uma pessoa todo santo dia. Porém, se colhesse demais, não ia ser suficiente. Aquele que colhia de menos também não iria faltar. Então, é interessante nós vermos que Deus dá o suprimento mediante a necessidade. Não adianta a gente querer demais, nem adianta a gente ter medo de faltar. Deus prometeu que iria suprir nossas necessidades, Deus prometeu que iria estar conosco. Ele tão somente quer o quê? Que sejamos fiéis. Porém, esse povo aqui, eles eram desobedientes. O seu coração era um coração impenitente, era um coração, muitas vezes, que não se deixava, vamos dizer assim, conduzir, guiar. Eu já falei muito sobre isso aqui nos vídeos anteriores. O coração de Faraó era assim e o povo está se mostrando da mesma forma. Um povo que Deus estendeu a mão, um povo que Deus livrou com mão poderosa do Egito, um povo que Deus prometeu cuidar, mas esse povo era desobediente, né? E essa desobediência trouxe indignação da parte de Moisés. Esta desobediência trouxe, vamos dizer assim, indignação da parte do Senhor, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos desconfiando, não dando crédito ao Senhor. O profeta diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Tendo ele falado, com certeza ele cumprirá. Moisés falou sobre isso. Então é muito importante nós entendermos a importância de nós sermos obedientes às direções do Senhor. Quando Deus nos guia a algo, é para nós sermos obedientes, né? O versículo 21 vai dizer: colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Agora é interessante, no 6º dia, né, eles colhiam em dobro. E ele não dava bichos, não fedia mal. Por quê? Porque era obediência ao Senhor, para que no 7º dia houvesse um descanso. No 7º dia houvesse o dia consagrado ao Senhor, né? Porque o versículo 30 diz: assim descansou o povo no 7º dia. Para que esse descanso? Irmãos, para que nós possamos entender que nós precisamos entrar nesse descanso, né? Shabat, parar, repousar, cessar, finalizar. Este verbo é de grande importância no Antigo Testamento, principalmente por causa do substantivo que é derivado de Shabat, ou, como costumamos dizer, o sábado. O Shabat é o dia quando todas as obras param e Israel descansa e medita na glória da criação de Deus, nos céus e na terra, assim como Deus descansou naquele primeiro sábado de Gênesis, né? O capítulo 2, dos versículos de 1 a 3. Deus descansou não porque ele estava cansado, ele descansou para nos dar o exemplo, que nós precisamos também entrar nesse descanso. Irmãos, e esse descanso agora para nós que somos igreja não é mais um dia, é em Cristo Jesus. Amém? São todos os dias em Cristo Jesus. Quando nós andamos no Espírito, nós nos inclinamos para a felicidade, né? A inclinação do Espírito para a vida e paz, disse Paulo. E é muito importante nós termos esse descanso, nós guardarmos, né, esta convicção de que o Senhor verdadeiramente cuida de nós. Quantos hoje não estão aí preocupados, ansiosos, sem dormir direito, sem trabalhar direito, sem levar uma vida leve, porque estão com o cuidado da vida, com a solicitude da vida, né? Querendo comer, beber, viajar, morar e não se satisfaz.
e não se satisfaz porque não confia em Deus, porque não crê em Deus. Irmãos, precisamos aprender com o exemplo do povo de Israel para não cair no mesmo erro que eles. Amém? Então, é importante, hoje à noite, você que mora em Campina Grande e é da Casa do Oleiro, vir para a igreja e congregar fielmente. A partir das 18 horas nós temos o nosso culto. Se você é de outra igreja, vá para a sua igreja congregar, vá adorar ao Senhor, amém? Vá buscar direção, graça, favor, porque quando nós nos reunimos tem tudo isso. A unção de Deus, ela nos capacita. Você pode até estar sem vontade de ir, mas quem foi que disse que você foi chamado para fazer a sua vontade? Vá sem vontade mesmo e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida hoje à noite, derramando da unção, do poder e da graça dele. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.